Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Não Servia Mais, um podcast sobre o que precisa ser deixado para trás quando nasce um filho. Em algum momento a ficha cai, a vida muda e nem tudo em nós acompanha. Então aqui é um momento para ter essas conversas com outros pais que passaram com essa mudança também. Hoje eu estou aqui com o Diego, meu amigo. A gente nem se fala tanto, né? Acaba se falando uma vez por ano aí no num churrasco de amigos, mas estou muito feliz em ter você com a gente aqui. Se você está ouvindo, está prestes a ser pai, conhece alguém, mande esse episódio para essa pessoa também. Diego, meu amigo, bem-vindo de novo aí. Já falamos em off, né? Mas agora ao vivo. Olá, olá a todos. Prazer em participar aqui do podcast. E espero trazer aqui algum pouco do sentimento que é isso, que é o ser pai. Boa, tô animado com a gente falar também. E comentei com o Diego que nas últimas gravações sempre teve questões dos filhos envolvidos, né? A filhinha dele ali é um domingo lá, hoje é domingo, a gente gravando, no último também, a filha apareceu no colo, então tô achando que a paternidade está misturada sempre com essa questão para quem é como pai presente aí, né? Conta um Você pouquinho, tem que cara, acabar antes do para filme. quem. é, conta um pouquinho aí quem é você, que momento da paternidade você tá. Então, eu sou Diego, tenho uma filha de 2 anos e meio, linda, o nome dela é Liz. É, Moro aqui em Portugal desde 2018, é, e, enfim, venho convivendo aqui com as pessoas, aprendendo aqui a cultura. Quando a Liz veio, eu já estava um pouco mais é, familiarizado com a cultura e tudo mais, mas, enfim, sempre tem essa nova parte que você tem que perceber como é que se já é difícil, né, estar ali no ambiente do Brasil e ter pessoas que têm filho mais próximos e entender como é que é onde é a escola e etc. Imagina que também em Portugal a gente tem que perceber como é que funciona isso tudo. Questão de rede Mas de sim, apoio tô também, aqui. né? Mas A 2018 eu rede não de tinha, apoio. eu não tinha me lembrado. São muitos, são 6, 7, 8 anos. Fiz a conta certa aqui. Sim, sim. Tempo Novembro de pra cá. 2018. E, e antes a gente ainda viveu na Austrália um pouco. É bastante tempo que a gente está aí, tá fora. Desafio, deve ter Mas sim, eu desafios trabalho, específicos. eu trabalho de casa, que facilita um pouco o dia a dia aqui. A Lívia, minha esposa, trabalha presencialmente atualmente. E é isso, a gente tenta gerir aqui um pouco do que a gente gosta e um pouco que a gente precisa fazer como pais. E única rede de apoio atualmente. É Então, a gente a mesmo. dupla. Exato. Conta um pouquinho como era antes de ter a Liz, assim, né? No meu caso, por exemplo, eu acabava que não era muito sonhado. Eu sabia que ia vir um dia ali e tal, já estava há muito tempo no relacionamento, mas não tinham grandes planos. Como é que era para vocês, assim, para você, essa ideia, né, de ter um filho antes de fato começar a planejar? Pô, cara, isso é interessante. Já me perguntaram isso algumas vezes. E eu sempre falo isso. Nunca foi, na verdade, nunca foi um sonho para mim ser pai, não. Eu nunca. Sim, acho que eu não me lembro assim de idealizar momentos com meu filho assim tão forte assim. Com certeza eu devo ter feito, mas não era uma coisa que eu tinha assim em mente tão forte, pô, eu quero ser pai e tal. Eu acho que o que eu falo é que eu me arrependeria mais de não ter do que de ter. Então, é, claro, eu depois de conhecer a Lívia era totalmente, sei lá, não diria se é o oposto, mas ela não é o oposto porque eu não querer ter filho, né? Ela sempre sonhou Tem isso muito em ser claro, né? mãe, e, enfim, já tinha isso absurdamente claro na cabeça dela. Eu não tinha, como eu falei, não tem não tinha nenhuma questão em ter. Minha questão era que eu realmente não idealizava isso 100% na minha cabeça. E a Lívia, pronto, ao contrário, eu casado, feliz com a mulher que eu tinha, então queria continuar ali o casamento e comecei a idealizar isso também.
na minha cabeça e fui ficando cada vez mais feliz. Você vai aprofundando mais no assunto, pensando mais como é que seria ter, né? Qual seria a tua relação, tua nova vida com relação àquilo. E você começa vendo o lado positivo, né? É igual adquirir, sei lá, tu quer adquirir um tipo de coisa, e você começa a imaginar motivo para querer comprar aquilo. Cabeça querer tu comprar aquela ideia, tu começa a pensar o que que seria melhor fazendo aquilo. Então, foi um bocado É, assim, eu gosto de perguntar porque não sabia disso, mas sei que você hoje é um ótimo pai, né? E eu gosto de falar porque eu também, assim, não tinha sonhado tanto e considero que eu faço um bom trabalho como pai também. Então, às vezes a pessoa tá ali, num relacionamento, ou talvez é, encoraje um pouquinho mais, né? Não quer dizer que nunca sonhou com aquilo que na hora não vai mudar uma chave, não vai, exato. né, ser um bom pai ali, um bom marido presente e tal. Então, acho interessante trazer esse ponto. Eu também, eu não tinha muita criança em volta de mim, então eu não tinha muita noção do que era, sabe, ter um bebê. O Theo, o primeiro nosso, foi meio que o primeiro. Você tinha já, assim, sobrinhos, primos pequenos ou crianças próximas de. Não, Você sabia como é que era o esquema ou foi realmente uma novidade zona? não, não, cara, assim, eu sou o filho caçula da família e sou temporão ainda. Meu irmão depois de mim tem 9 anos de diferença. Então, assim, isso sim, pode ter. Eu tô falando isso, mas, enfim, meus irmãos também tiveram filho, eu era adolescente, ou tava ali naquela transição de Nem se ligava muito pré-adolescente. com isso, né? A gente não É, fazia nem não me ideia. ligava. O que talvez, não sei, mas na minha cabeça eu me ligava que eu ia perdendo aquele espaço de ser a criança, ou talvez, né, não sei. Pensando aqui bem, pode ter sido um pouco disso também, de, de não estar muito ali ligado na criança ou no bebê. Eu fazia minhas coisas, sei lá, tinha uma piscina, eu ficava na piscina, não ficava na Sim, criança que sim. estava ali se descobrindo, enfim. Eu tenho três irmãos, né? Um é 9 anos depois de mim, o outro é muito mais anos depois de mim, que é por pai de pai. E esse aí, por exemplo, ele já tem uma filha, acho que, sei lá, diria que tem 20 e muitos anos, não sei exatamente. E essa talvez tenha sido a criança que eu convivi um pouco aí, mais de lacuna de tempo, quando eu era mais novo. Mas não tinha essa relação assim de estar próximo. Acho que não construí isso. Então eu cresci meio que sem isso, né? Sendo mais cuidado do que tendo que cuidar. Então talvez ah, seja por isso que a ideia nunca me veio muito na cabeça. Acho que o nosso cenário é muito parecido também, assim, de não tinha tanta criança perto, não pensava muito no assunto. Não foi uma objeção também, né, quando a ideia veio. Não, não. E hoje não me arrependo, amo, né? Acho que, pô, você também, Não se a dá, gente não dá. falar, a gente começa a chorar e mostrar foto aqui pra galera, né, pô. Mas Exatamente. o antes disso também acho que era um pouco não muito claro, né? E Não. ainda falando um pouquinho antes da gravidez, né? No meu caso, eu tinha muito medo da parte financeira, se ia dar certo, como é que seria, assim. Você tinha alguma coisa que te dava um medo, assim, nessa fase de, tá, Tem, vamos, tem. mas o que que... Tinha alguma caraminhola, Tinha e assim, tenho. de... A gente Tinha e continua tenho, tendo, né? tinha e Mas, tenho. mas- É. Pô, cara, primeiro é o que você falou. Parte financeira, com certeza, né, cara? A gente que batalha ali todo dia. Eu, eu principalmente não tinha assim, não cresci assim com muitas condições, né? Os meus pais não tinham muitas condições para me dar as coisas que eu queria, para poder fazer as coisas que eu queria junto que eu cresci, sempre estudei talvez com amigos, a maior parte dos amigos com um pouco mais de condição que eu, talvez. Então, tinha muita preocupação disso também. Assim, se eu tiver um filho, eu queria que ele tivesse condições de realizar certas coisas, sei lá, de ter o videogame, mesmo que tenha de ter um tênis, cara, que até isso na minha altura eu passei, né? Tipo, sei lá, eu queria um tênis do ano, não tinha, pá, tinha o tênis mais barato do mais barato. Então era uma preocupação que eu tinha, era essa, ainda tenho, de poder proporcionar isso, por mais que eu tente passar a dificuldade que ia ter isso.
E financeiramente, cara, é aquilo, é tentar o máximo possível fazer por não. Até uma das coisas que me traz é Portugal também, cara, que essa estabilidade também que se tem nos empregos daqui é diferente. A gente não. O emprego que eu tenho, muito, mas quando eu falo muito, é muito dificilmente mesmo, assim, é quase que impossível ser demitido, assim, no status atual. Então, eles têm muita dificuldade de demitir, então, por conta das regras de Portugal, para demitir, eles têm que passar por uma série de processos, eles preferem não fazer. Então, para mim, é uma das coisas que me puxa estar aqui também, essa estabilidade, de poder dar esse espaço para ela e os outros extremos medos, né, que é a doença, nascer doente, nascer com algum problema que você tenha que lidar, não faço a menor ideia. Enfim, a gente tem toda a dificuldade que é a nosso próprio psicológico e ainda ter mais esse adicional que é super complicado. Eu admiro muito os pais que têm filhos autistas, os pais que têm filho com algum tipo de doença, que tem que estudar e viver realmente. Se a gente vive uma nova vida, eles vivem uma nova vida muito diferente ainda, eu diria eu. Eu acho que passa um pouco Certamente. por isso tudo, meus principais medos, né? Certamente. Legal entender aí também que fez parte do plano, né? E essa ida de vocês, né? Para ter estabilidade, para cuidar dela, né? Para ter uma condição. E Sim. migrando um pouquinho pro filé mignon do papo aqui agora, entendendo, né, o contexto teu aí, como pai, como antes da gravidez. E a parte boa também já falei, né? Se a gente fosse ficar aqui, todo mundo, eu ia ficar séculos mostrando foto, falando da parte boa. Mas vamos entrar nos desafios também depois que as crianças nascem, que isso a Globo não mostra. Pra mim, particularmente, né? Teve um momento que ficou claro que do jeito que eu tava ali tocando a vida, depois que ele nasceu, né? O primeiro ali, não, não dava mais conta. Hábito, rotina, sabe? Coisas que são perrengue chique que eu falo, futebol, Netflix, Uhum. coisas bobas assim. Obviamente querendo ser um Sim. pai presente, né? Que eu Fazem poderia, falta, né? eu Fazem poderia, falta. eu poderia não ligar pra isso e seguir a vida. Mas pra você, em que momento você percebeu assim que o jeito que a vida tava antes, né, quando era só o casal, morando sozinho, já não servia mais depois que ela nasceu? Como é que foi pra você isso? Cara, eu diria, pensei nessa questão várias vezes, assim, Pedro. E, e eu diria que o percentual do meu tempo ainda nem realizou isso, né? Porque, assim, a gente já realizou na prática, que é abdicar de várias coisas que a gente gosta e mudar realmente, né? Começar a gostar de outras coisas. Assim, eu tento criar brincadeiras e rotinas diárias que eu goste também, para eu não sentir tanta falta das outras coisas que eu não posso fazer para estar presente como pai, né? Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era sair e, enfim, tomar um sábado de sol, vou sair, vou jogar bola, tomo uma cerveja com amigos, por exemplo, e a Lívia fica fazendo o dela, depois eu volto e tô com ela, e tudo bem. Hoje em dia isso tem mais dificuldade. Então eu acho que foi ali nos primeiros dias mesmo, cara. Quando ela nasceu, acho que eu realizei que é isso. Agora vamos abraçar. E aí É você isso, começa a entrar na mudou. porrada com você mesmo. É, quando É começa a isso. entrar na porrada com você mesmo, não adianta. É. É, não adianta você. Eu acho que você tem que obedecer teu sentimento. Você tá triste, que você queria fazer outra coisa, né? Você tem que obedecer isso. Não adianta você ignorar. Mas é uma escolha. Você vai ficar triste sempre porque isso é agora assim. Agora você tem que dar atenção para tua filha e que não seja, né, um fardo, né? Para não ser um fardo, você tem que tornar aquilo a melhor coisa possível. E isso que eu falo que é desde os. Não é que eu realizei, né? Que eu não realizei até hoje. Até hoje tem dia que eu tô mais triste, tem dia que.
Tem dia que eu aceito super e vambora, me divirto muito com ela e com a rotina como pai. É, enfim, mas ali no início você começa esse combate, né? Com você mesmo. Porque não tem como ignorar o fato. Eu acho que é muito difícil você não realizar nos primeiros momentos. Assim, acho que tem pais que realmente podem demorar mais, né? Mas com certeza você começa uma briga interna nos primeiros momentos, porque é muito necessário você, hoje em dia, e eu acho que desde sempre, né? Mas hoje em dia, principalmente, a gente tá nesse. é, no nosso contexto, né, na nossa idade, a gente quer participar, a gente quer fazer o melhor, a gente quer ser lembrado, a gente quer, né, de forma diferente pela nossa filha, nosso filho. Então, eu tento participar mesmo em todos os momentos. Hoje eu fui à natação de manhã e fico super feliz de ver como ela progride. Fico frustrado se ela não progride. É como se fosse eu ali, então tu quer participar, tu sai, vai no parquinho. Sim, cara, vai criando as rotinas ali. E hoje em dia eu sinto que eu me sinto muito mais é, aceitando mais o que eu tenho que fazer, né? E, enfim, deixando de lado essas vontades do outro Diego, né? Que era, sei lá, pegar um videogame e jogar até 3 horas da manhã. Sei lá, sair daqui, tomar uma cerveja às 9h30. Pô, se eu fizer isso, eu faço isso uma vez por mês, sei lá. Uma vez a cada 2 meses, com muita força, mas sem ir até o final, né? Aquele sem fim. Eu vou ficar aqui tomando a cerveja, conversando aqui, não tem problema. Amanhã eu assumo a rotina, não tem como. Porque amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, hoje em dia, 7 horas da manhã, né? Cada fase é uma fase. Ela vai estar lá, vai requerer atenção, e tu precisa manter um padrão. Tu não pode ser um idiota só porque ontem você quis realizar um desejo do outro Diego de tomar uma cerveja até tarde. Tu tem que ser o Diego que quer ser melhor nessa nova fase. Porque virou uma bola de Então, neve, sei lá, né? Eu tentava assim também, às vezes tava no sábado, porra, não, hoje eu vou ver um filme aqui, dormia tarde, meia-noite, pouca, pra mim era tarde, né? vira. E aí no dia seguinte tava lá, criança acordada, por mais que a gente fizesse um rodízio, aquela cara de, assim, café, sono, não sei o quê. E, e eu acabava, falando de mim assim, né? Eu acabava me vendo não muito presente, ou, porra, meio de saco cheio e tal. Então virou uma bola de neve. Aí, no... Por outro Ah, lado também, assim, não sei o que que você acha, mas a gente tem que buscar um equilíbrio. Se você falar, uma vez por mês eu ainda, às vezes, encontro os amigos, jogo um videogame e tal. Tem que também ter um meio termo, né? Estamos falando da mulher também, o homem, assim, mas estamos falando de nós ah, aqui. Mas tem que ter um meio termo, porque senão também a gente acaba não fazendo nada, né? Vivendo em função de criança. Então, eu não sei como é que você vê esse equilíbrio, assim. Você consegue, é, consegue encontrar, tipo, tá, você não tem mais aquele momento, mas você buscou um outro momento, uma outra coisa que dá uma desafogada, num outro horário, sei lá, você reorganizou essas necessidades de sim, alguma sim. forma ou não? Sim, sim. Por exemplo, rotina de exercício, né? Eu acho que Boa. foi ali uma coisa que eu achei depois que a Liz nasceu. Eu, eu só tenho um horário que eu consigo fazer exercício assim mais tranquilo, que é a hora do almoço. De manhã é muito complicado para mim porque eu não consigo, ainda não consegui acordar às 5 horas da manhã como as pessoas conseguem, e acordar depois, sei lá, das 6 já torna muito complexo e vai complicar a rotina. E à noite ela chega da escola, eu acho que cara, a criança passa 8 horas do dia na escola. Se à noite eu não tiver aqui também, eu acho, eu acho ruim, assim, como pro meu objetivo de ser bom pai, de estar presente, eu acho ruim. Então a rotina de exercício foi uma coisa, assim. Antigamente eu nunca me via muito, porra, na hora do almoço eu vou almoçar, comer, ficar aqui, relaxar, tal, ver televisão, sei lá. Ou então eu vou ficar conversando com os amigos. Bom, hoje em dia, cara, passo tranquilo, vou no ginásio,
Aqui fala ginásio, né? Eu vou na academia lá. Vou no ginásio. Pô, É, vou na academia tranquilo, na hora do almoço, super aceito isso. Só tem esse horário, então me forço mesmo aí, porque depois fica bastante complicado. Então, acho que foi uma coisa importante aqui, sim, que eu tive que dar o switch, senão simplesmente eu não ia fazer. É, e é isso, um dia eu mudar de emprego, acho que eu tenho que dar um novo switch e aprender. Assim, se eu não conseguir na hora do almoço, tem que arrumar isso e várias coisas. Se for buscar na memória, com sim. certeza tem. Mas Mas a rotina de exercício foi uma. foi a primeira grande mudança que eu fiz também. O horário de uma rotina de exercício. Eu acabo indo mais cedo, pra mim eu prefiro, assim. Só que por causa disso mudou o dia inteiro, né? Comecei a dormir muito cedo também, então você ajustou a tua rotina. Eu acho que é um bom exemplo, assim, de Tem coisas que a gente outro, vai mudando. Falei. tem outro que eu acho interessante também, que assim, no meu caso, eu. Pô, cara, minha mãe. Eu saí de casa com 29 anos. E até os meus 29 anos, cara, depois eu realizei isso, né? Minha mãe, porra, fazia praticamente tudo, cara, pra mim. Tudo mesmo, assim. Desde passar roupa, fazer a comida, comida pronta, sempre, roupa passada. E se eu quisesse aquela roupa no dia seguinte, ela fazia ali aquele esforço também pra passar e aquilo tudo. Isso, eu só realizei o quanto isso é difícil na minha vida só agora mesmo, principalmente sendo pai, assim. Isso, com certeza, a gente tem que, é uma coisa que a gente precisa admirar muito o que que nossos pais fazem. Assim, o meu, não sei como é que foi, cada um tem um tratamento, mas lá em casa minha mãe fazia muito mesmo por mim, mais do que devia até para a idade que eu era, assim. Então, um suporte muito bom dentro de casa, assim, nesse tipo de coisa. E o que eu aprendi também depois que a Liz nasceu é que as coisas precisam ser feitas e precisam ser feitas o quanto antes, porque senão vai chegar a hora que ela vai chegar, tu não vai conseguir fazer, assim. Antes de ter a Liz, a gente, porra, as coisas estão ali, porra, daqui a pouco eu acabar o dia aqui, eu pouco eu organizo aquilo ali e tal. Pouco eu organizo a pia, daqui a pouco eu arrumo a cama. Pô, arrumar cama então era uma coisa que eu, quando eu era novo, porra, falava direto. Falei, pô, arrumar cama pra quê, cara? Vou deitar de novo ali na cama. Então, assim, é uma coisa que eu vejo a caminha dela ali, porra, vou tapar aqui, porque se de noite ela vai deitar na poeira. Porra, vejo aqui a pia, pô, vou organizar isso tudo aqui, já separar aqui uns pratos que a gente vai usar de noite para jantar. Então, tô sempre pensando, assim, no grupo, principalmente, que eu acho que é a primeira vez que eu senti isso também, de pensar muito no grupo dentro de casa, né? No dia a dia, porque até você ter filho, acho que tu pensa muito mesmo. Acho que é 95% em você, cara. Por mais que tenha mulher, pô, não sei se é 95%, é um percentual muito alto, mas assim, tu tem a mulher, tu é casado, começa a pensar no ambiente da casa, tudo bem, mas eu acho que quando tem filho é de outra forma, porque isso precisa ser feito mesmo. Não tem outra opção. Ou você faz ou você terceiriza. Terceirizar custa caro. Então, precisa fazer ali, ó, precisa fazer a rotina, precisa limpar, precisa cozinhar. Então, acho que é uma das coisas que eu cresci, porra, muita coisa nesses últimos 2 anos e meio da Liz aí. Foi isso, assim, tentar falhar menos nesse tipo de coisa. Sem dúvida, a criança gera uma pressão no. Uma vez eu fiz conta, assim, tipo, como é que era antes de ter filho? Tantas horas disso, mais 2 horas daquilo. Me lembro que a gente jantava e dava tempo, a cozinha estava sempre limpa, assim, quando não tinha criança. E não tinha grandes esforços, a coisa acontecia. Eu acho que é meio que isso que você falou, né? Dava tempo das coisas. Depois que eles nasceram, furacão, fuzuê, e tudo é corrida, tá sempre catando alguma coisa. É, te entendo, cara, te entendo. Eu queria voltar um pouco você falou um lance legal, assim, quando a gente falou da mudança de vida. Falou, isso é uma escolha, né? Ou eu vivo frustrado com isso, digamos assim, ou eu escolho e mudo o rumo. Porque tava refletindo ontem, acho que o grande ponto é esse, assim, a vida de todo mundo vai mudar, claro. Mas tornar isso um Uhum. processo consciente, né? Tá, mudou. Eu posso fazer isso ou aquilo. E escolher ativamente, né? Mudar um hábito, escolher ativamente
né? Respirar fundo, cuidar mais de você para estar mais presente e tal. Acho que Uhum. esse é a parada, né? Esse é o grande lance, porque claro que a vida de todo mundo, quando tem filho, diminui as horas, mas acho que essa é a grande questão. Não sei se você concorda, assim, de você tem que Concordo. racionalizar, né? Tá, a vida mudou, agora é assim. Eu conto um pouco da história de que pra mim teve um dia que a ficha caiu, né? Tá, então agora é isso, né? E você em algum momento falou mais ou menos assim, né? Agora é assim. Então, pra você ficou claro É, também, e aí você direcionou tua atenção pro novo momento, por mais que acho que essa questão de é igual no trabalho, a demanda é sempre maior que a capacidade, né? Então, os quereres da vida sempre vão ser maiores do que o que dá pra fazer. Eu acho que isso vai ser sempre, mas você ter contado, se eu entendi, foi isso, né? Você percebeu, aí você racionalizou, entendeu, falou, não, então agora é assim. Teve um dia que caiu essa ficha, foi logo nas primeiras semanas e você pensou. não. Você se lembra de alguma conversa que você teve com você mesmo ou com a Lívia que veio essa questão, tá, agora é assim. Ou foi acontecendo normal, assim. Não, acho que foi. Não me lembro assim, não. De um dia assim, não me lembro, não. Me lembro mesmo do progresso, assim. Me lembro de perceber que eu tava aceitando mesmo, começando a aceitar, acordar um dia. Igual um amigo meu falou, cara, tu tá aprendendo inglês, um dia tu acorda e eu falo, caraca, eu aprendi uma palavra aqui ou um contexto. E eu acho que pra mim foi um pouco assim, cara. Sei lá, passou uma semana, outra. Não tô dizendo nem a primeira nem a segunda, mas assim, no meio desse tempo, sei lá, passado uma semana, outra, falei, acho que eu tô fazendo isso aqui tranquilaço. Já nem me lembro da dor que eu senti de não ter ido no aniversário do João, sei lá, semana passada, porque a Liz estava doente, ou porque a Liz era muito pequena e não podia ir. Acho que foi uma progressão para mim, cara. Eu não me lembro assim do momento que isso aconteceu, assim, para mim não. É, e eu acho que eu também, assim, eu acho que eu, por mais que eu não tinha idealizado isso, como eu falei, eu tenho muita responsabilidade desde sempre sobre essas coisas. Então, por mais que eu queira fazer outras coisas, a responsabilidade chama pra aquele lugar do, pô, cara, tu é pai, não interessa o que tu tem que, porra, fulano vai ficar chateado ou alguém, isso não interessa, não tem que influenciar mais na tua vida, assim. Então, acho que não teve, Pedro. Não teve, assim, um momento, não. Acho que é uma progressão e tá sendo, cara. Tá sendo até hoje uma progressão, assim. Eu acho que não me lembro, assim, deu um estalo. Não me lembro, não me lembro. E eu tenho uma hipótese de que, apesar desses desafios, né, da vida que muda e tal, a paternidade, essa escolha consciente, né, nos torna pessoas melhores, né? Uma versão melhor de nós, assim, né? Agora criando um ser humano, né? Melhorando o relacionamento, comunicação, até esse próprio autoconhecimento, né? De, pô, a vida mudou, né? Nova etapa. Como é que você vê isso, assim? O Diego hoje, né? Olhando para esse Diego lá de trás, você concorda com isso, assim? Você vê que, pô, foi um progresso legal, tá numa versão atualizada, né, do Diego 2.0. Como é Ser que não, humano? como um todo, assim, né? Porque senão eu trouxe muita parte dos desafios, mas é uma vida diferente, mas eu considero uma vida. Eu não me imagino hoje sem filho, assim, cara. Eu não me imagino não Uhum. tendo os dois, não cuidando. é, mais para ir para um encerramento Não. com essa visão mais positiva também, né? Você hoje vê isso também, você cuidando dela, apesar dos pesares, né? Considera que foi uma subida na escada da vida, assim, como pessoa, como ser Ah, humano, pô, sei lá. cara, sem dúvida, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, pô, eu tenho certeza que só sendo pai mesmo, vivendo esse tipo de experiência, que você consegue essa progressão assim mesmo como pessoa, cara. Existem coisas que você entende e é inerente àquilo, se você participa, né? Se você aceita o papel, né?
desde o início. No meu caso foi super planejado, assim, é, e a gente, de novo, a gente, eu e ele, no meu caso, no meu contexto, porra, eu e ele, a gente se amava muito e foi super planejado. Pô, fiz uma pós-graduação, acabei a pós-graduação, é agora, vamos começar. E aconteceu, e ali está aí. E, e depois disso eu fui, porra, tu vai vendo muitas coisas que começam a fazer sentido, assim, pra você, teu dia a dia, inclusive essas coisas mesmo, cara, de às vezes estar num ambiente por política, né, da boa vizinhança ali, e na verdade tu nem, pô, tu nem gosta muito de estar ali, ou nem gosta muito de fazer aquilo, outro. E o que tu tá fazendo aqui é, porra, é tão nobre. Começa a falar assim, cara, porra, isso é muito foda. Eu tô aqui, porra, o que eu tô fazendo aqui é legal pra caralho. Tipo assim, porra, e é aquilo do dia a dia, né, cara? Tu vê aqui até a cabeça dela passando da mesa, eu tenho orgulho. Tipo assim, ela cresceu maior que a mesa aqui. Então eu falo, pô, cara, a criança tá crescendo, tá feliz, sorri, canta. A gente lê uma história, ela lembra das coisas, a gente fala uma coisa, ela lembra. Pô, hoje na natação, o professor falou, cara, ela deu um estalo e parece que tá fazendo todas as coisas agora, porque a Alice tinha muito isso de gostava de ir pra piscina, mas chegava uma hora que ficava com frio, queria fazer as coisas que ela queria fazer. E hoje ela acompanha a aula, então esse dia a dia, assim, cara, dá muito orgulho, assim, cara, dá muito orgulho. E eu acho que eu tento me esforçar muito mesmo, assim, como, porra, eu chego ao meu limite quase que todo dia, assim, como pai, para poder ver isso, sabe? Quando a gente vê essas coisas, é um sentimento absoluto, assim, absoluto mesmo. Porra, sei lá, correr, botar o tênis, até botar a calça, tirar a calça, tomar um banho e lembrar que eu esqueci a escova dentro do banheiro, que eu tinha que dar a escova para guardar a escova de dentes, no lugar certo. Coisas que ela vai naturalmente, vai sair de casa e lembrar que eu esqueci a chave, até isso ela faz. Então, sei lá, cara, eu acho que é tão bom assim, tu tem uma companhia que é pra tua vida toda. Que, porra, daqui a 40 anos tu vai estar aqui vendo um filme da Disney aqui e curtindo ali aquele momento com ela, mano. Porra, isso é legal pra caralho. É diferente pra caralho. Muito, Não muito tem como bom, explicar. cara. O Eu sentimento é muito pico. acho que As coisas é naturais. ressignificar isso, assim, né? E você falou disso, eu nem gostava tanto de um evento. Eu me lembro que eu também tinha um futebol tarde da noite, 10 horas da noite e tal. E falei, cara, não dá mais, assim. Saí do grupo, dei tchau pra todo mundo. E não foi tão sofrido quanto eu imaginava. Eu arrumei um novo futebol num outro horário. Passei a gostar mais, né, de tomar um café da manhã em família, né, os quereres mudando, assim, ressignificando isso o que dá sentido, né, no dia a dia. Então, muito bom teu relato, assim, cara. E, ó, Ressignificando. Pô, tu achou a palavra, é isso mesmo. É isso mesmo. novos significados. Ouvindo, É verdade. cara, ouvindo sua história, ficou muito claro como você precisou se reinventar, né? A gente se encontra pouco, mas eu admiro tua disposição como pai. Nem imagino os desafios, acho que daria um episódio inteiro só de falar dos desafios estar fora do país, assim, né? Sem rede de apoio, cuidando de crianças fora do país. Isso. Esses exemplos específicos que você trouxe do exercício, né? Do evento que dava, não dava. Então, queria te agradecer muito por compartilhar isso com a gente. E se quiser, faz um check-out assim, como é que foi contar pra você, como é que foi falar. Deixa um tchau aí pra quem tá ouvindo. Beleza, beleza. Cara, só com relação a isso que você falou de viver em Portugal e estar nesse desafio longe, o que é legal também é que você traz mais de você, né, para a criança, porque ela não tem muito do outro eu e das pessoas ao redor, da família, ela tem muito mais de você e do casal, né? Então isso também é interessante pra gente, pra nossa criação. Legal. Cara, sobre falar, porra, Pedro, importante demais, cara. Até o que eu tava te falando
aí anteriormente sobre a ideia do podcast, era também, minha ideia de podcast era também falar um pouco sobre isso e é bom, né, cara? Eu me sinto, pô, feliz de falar e de ter a oportunidade de falar cada vez mais. Segue pais aí, né, que são mais exemplos, né, nas redes sociais, falando bastante, que a gente aprende com eles e eu espero que, pô, a gente tem partilhar aqui um pouco também faça, faça, faça bem às outras pessoas, outros pais, né? Me sinto bem, assim, de compartilhar. Obrigado aí mesmo pelo convite, pô, fiz questão aqui sabe que tendo filho a gente tem mesmo que querer fazer alguma coisa, porque Te senão, agradeço muito por é, isso, né? Quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu tô com criança em casa, ele também lá, todo mundo deu um jeito pra gente conseguir estar aqui se falando. isso é verdade. Obrigado mesmo, cara, obrigado pelo convite aí mesmo, admiro, pô, as coisas que você escreve, já falei isso várias vezes, tá? E admiro esse teu novo trabalho aí, e é isso. Valeu, meu amigo. E, pessoal, se essa conversa fez sentido pra você, compartilhe aí com alguém que esteja passando por isso agora. Essa conversa vai circular também na Europa, né? Que o Diego tá falando de Portugal, então portugueses e É, pessoas que estão por ali. exatamente. Acredito muito que a consciência, essa consciência do clique, né, da mudança é o primeiro passo da mudança. Espero que ajude outros. Obrigado, Diego, meu amigo, por estar aqui. A gente se encontra, pessoal, no Obrigado eu. próximo episódio. Continue atento, continue evoluindo. Um abraço. Um abraço.